É a segunda vez que eu mudo de cidade e eu queria trazer para vocês algumas coisas que eu aprendi com isso e a solução de alguns problemas, tirar um pouco do peso das nossas costas, principalmente daquela expectativa de se der certo, se der errado, que a gente define, a gente prescreve, né, como ansiedade. Então eu quero falar algumas coisas que eu aprendi nessas mudanças, que você pode também aprender e que isso, se eu tivesse assistido um vídeo assim há um tempo atrás, isso tiraria muita dor de cabeça de mim, tiraria muito peso que eu estava carregando à toa, mas bora lá, eu quero falar direto ao ponto, de uma forma bem resumida. Meu nome é Bruno e aqui nesse canal você vai ouvir sobre tudo, sobre treino, sobre alimentação, tudo visando o melhor de si, buscando sempre o melhor desempenho e a melhor qualidade de vida. Como eu falei, eu mudei de cidade 2 vezes, eu sou de Curitiba e faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu fui para Caruaru, Pernambuco, me casei com a minha esposa e agora a gente fez uma mudança de Caruaru para Campina Grande. Da primeira vez que eu me mudei, saí de Curitiba, me trouxe muitos questionamentos, eu tive muitas crises de ansiedade, com medo de se realmente desse certo ou não, mas da segunda vez foi muito mais tranquilo, apesar de que veio como se fosse alguns pensamentos assim por trás, querendo tirar a minha paz, mas eu já sabia que eu estava tranquilo referente a isso, porque eu já tinha o conhecimento necessário para conseguir controlar isso e conseguir ter uma boa qualidade mesmo durante uma mudança. Então eu quero te passar alguns pontos que para mim girou a chave a respeito de ansiedade, que para você pode ajudar. Eu gostaria muito que tivesse um vídeo parecido com esse alguns anos atrás, para que eu pudesse assistir, pudesse realmente aprender e ser um pouco mais tranquilo referente às decisões que eu ia tomar. Então presta atenção nesse vídeo, porque pode ter muita coisa que para você seja importante e você consiga realmente mudar de vida com isso. Eu não estou falando de ansiedade no caso clínico, tá? Se você está com realmente um problema a respeito disso, procura um psicólogo, um psiquiatra e realmente trata isso com a importância que deve dar. Quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, pode ser mudar de cidade, pode ser alguém próximo de você morrer, pode ser você girar o ano, passar o ano e você falar, não, realmente preciso mudar, realmente preciso melhorar alguma coisa, né? Isso te dá uma oportunidade para que você veja com outros olhos aquilo que você está fazendo e percebendo algumas coisas que você está carregando sem necessidade. Quando eu estava morando em Curitiba, eu tinha um sentimento de que eu estava perdendo tempo se eu estivesse fazendo alguma coisa diferente do que o que eu realmente precisava fazer. A todo momento eu tinha um pensamento de que eu devia estar fazendo alguma coisa produtiva. Isso não é necessariamente errado, mas isso acabava tirando a minha paz. Tudo que eu ia fazer, eu tinha aquele sentimento de que aquilo não fazia sentido, de que aquilo não tinha valor, de que aquilo era perda de tempo, e eu acabava falando isso para outras pessoas, eu acabava magoando outras pessoas também. E na época da adolescência eu acabava indo para algumas festas e era aquela pessoa bem depressiva porque eu não conseguia realmente ver o sentido nas coisas. Eu não conseguia ver o sentido na escola, eu não conseguia ver o sentido em qualquer trabalho, eu não conseguia ver o sentido em jogar, não conseguia ver o sentido em comer. E o peso que estava sobre a minha cabeça era, será que isso realmente faz sentido? Será que eu realmente vale a pena? O que eu devo fazer? Eu devia estar fazendo alguma coisa? O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer? Eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, blá, 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 e acabava se tornando uma bola de neve e eu ficava mais mal ainda. Então eu queria falar da primeira lição que eu aprendi esteja com a sua mente no agora. Parece um negócio muito simples, mas é muito, muito poderoso. A gente às vezes perde essa noção de que o nosso cérebro está no automático. O nosso cérebro ele replica hábitos tanto comportamentais, como por exemplo, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço aquilo, mas hábitos mentais também. Todo dia você pensa de uma forma, todo dia você está envolvido em alguma coisa que vai te fazer pensar em alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui para mim, né? Toda vez que eu ia jogar com os meus amigos na época da adolescência, eu não tinha a responsabilidade de precisar fazer alguma coisa importante, né? Eu tinha aquela sensação de que eu estava perdendo um tempo com meus amigos. Eu não estava fazendo aquilo, me divertindo de fato. Eu fazia porque não tinha outra coisa para fazer, mas sinceramente, meu coração não estava naquilo. Eu não estava conseguindo aproveitar. Caramba, que momento legal, que momento top. Para mim era tudo, nossa, que merda. Eu não quero viver, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, porque para mim não via sentido nisso. Ou, por exemplo, quando eu tentava ir para a igreja, porque eu tentava acreditar em Deus ao mesmo tempo que eu não conseguia acreditar, por muitos questionamentos também, acabava passando na minha cabeça de, será que isso realmente é real? Será que eu realmente deveria estar aqui? Né? Será que eu realmente deveria estar vivendo isso? E isso acaba tirando um pouco do sentido da tua vida, porque você não consegue apreciar aquilo que está acontecendo. Né? Tudo que está acontecendo é extremamente maravilhoso se você for parar para pensar. Mas se você não tiver com a tua mente no lugar certo, que é no agora, nada vai ser maravilhoso, nada vai ser bom. E literalmente tem um estudo falando sobre isso que é a wandering mind is an unhappy mind. Que é o quê? Simplesmente uma mente vagante é uma mente infeliz. Então um hábito que eu tive que aprender é
Todo momento que minha mente viaja para algum lugar que não seja naquilo que eu estou fazendo, eu preciso puxar minha mente de volta para aquilo que eu estou fazendo para conseguir entender o real propósito daquilo. Por exemplo, se eu estou treinando e eu começo a pensar em algum problema que vai acontecer amanhã, alguma coisa que eu vou fazer depois que eu chegar do treino, eu preciso parar, sentar e falar, não, eu estou treinando agora. Eu estou treinando agora. Quando for para resolver outra coisa, eu vou resolver outra coisa. Quando eu estiver treinando, é o momento de treinar. A mesma coisa pode se aplicar quando você estiver estudando. Quando você estiver estudando, é o momento de estudar. Não é o momento de você pensar o que você vai fazer depois de estudar, ou pensar o que você poderia estar fazendo, ou pensar em jogo, pensar em outra coisa que não tem nada a ver, não faz sentido. Mas aí me vinha um outro questionamento que eu tive que buscar mais a respeito para conseguir resolver esse problema, que era um medo de não me preocupar com as coisas, sendo que eu acreditava que isso era irresponsabilidade. Uma pessoa que não pensa nos problemas é uma pessoa irresponsável, mas isso é mentira. A gente confunde responsabilidade com preocupação e quando a gente fica preocupado com alguma coisa, a gente acha que a gente está sendo responsável. Você se preocupar com aquilo não vai resolver o problema. E você ter responsabilidade a respeito de alguma coisa que você precisa estudar, você precisa trabalhar, faz com que você pense que você precisa se preocupar com aquilo. Mas o único propósito da preocupação é tirar a tua mente do presente. Então, sério, não se preocupe. Parece um negócio tão simples, mas eu vou dizer uma coisa. O momento da sua preocupação é o maior momento que você tem para conseguir exercer a tua fé. Quando Deus fala, não se preocupeis com coisa alguma, nem com o que há de beber, nem com o que há de comer. Não andeis ansiosos. E vários versículos que vão confirmar isso, para a gente não andar preocupado. Mas mesmo que você não acredite em Deus, não faz nenhum sentido lógico você se preocupar com alguma coisa. Porque você não está lá para resolver o problema e também você não está aqui para conseguir fazer aquilo que você está fazendo. Então, mudar de cidade para mim me ensinou a ser intencional nas coisas. É fazer aquilo, é fazer. Não é você fazer por fazer, me chamaram, me convidaram. Não é você fazer porque, eita, eu preciso treinar. Não, é você falar, eu vou treinar, eu vou sair com os meus amigos, eu vou ir para a igreja. Quando você chega lá, você faz, você olha para as pessoas, você se preocupa com as pessoas, você presta atenção nos detalhes, você treina, você puxa peso, você estuda, você presta atenção no que o professor está falando. E às vezes não é sobre um alto desempenho, às vezes é só para a gente conseguir colocar os nossos olhos naquilo que está acontecendo no presente. Para a academia é muito mais fácil você fazer isso, porque se você colocar um peso alto, uma carga mais alta do que você está acostumado a fazer, acaba que você precisa prestar muita atenção, senão aquele peso vai cair em você e vai te machucar. Mas a gente precisa aprender a ser assim também em outras áreas. Se você está saindo com a tua namorada, saindo com a tua esposa, saindo com os teus amigos, seja intencional, até mesmo nas coisas que você não precisa de tanta atenção assim. Mas saiba que você está lá, diga para a tua mente, eu estou aqui. Seja repetitivo nisso, fale assim, eu estou aqui, eu estou prestando atenção. Olha essa pessoa, lembra dessa pessoa, vive esse momento, aproveita. Se você vai jogar, se você vai curtir, vai fazer alguma coisa. Se você treina ou se você estuda pensando no trabalho, se você treina ou estuda pensando numa dificuldade que você tem, você está treinando a tua ansiedade. Você não está treinando teu corpo, você não está estudando tua mente. Você está treinando tua ansiedade. Você literalmente está falando assim, eita, como é bom. como é gostoso ter ansiedade. Mas não é. Você realmente praticar esse negócio de conseguir sempre voltar a tua mente àquilo que está acontecendo real é muito importante para que o teu cérebro entenda que aquilo é importante. Você literalmente está dizendo para o teu cérebro, isso é importante, isso eu quero fazer, eu estou intencionalmente fazendo. E depois que eu comecei a fazer isso de uma forma ativa, mais intencional, eu acabei tendo insights para outras coisas da minha vida. Por exemplo, eu começava a estudar, eu tinha insights sobre treino. E isso não parece fazer sentido, porque a gente acha que a gente precisa pensar naquilo para resolver. Mas acontece que o conhecimento ele é multifacultativo, você consegue usar para diversas coisas. Por exemplo, se você começa a ler mais, ler de uma forma mais constante, todos os dias, acontece que para você trabalhar fica mais fácil, você consegue interpretar com mais velocidade as coisas. Né? Se você treina mais, acontece que a tua saúde fica melhor, tua alimentação vai começar a trabalhar melhor a respeito disso, as coisas vão se encaixando. Isso também vai arrematar para o descanso. Né? A gente conseguir ter a mente no lugar, conseguir ter a mente no agora, faz com que a gente consiga descansar melhor e consiga, consequentemente, ter mais resultado com isso. Porque se você não conseguir descansar de uma forma intencional, você vai perder muito tempo não aproveitando o quanto você poderia aproveitar. Porque ao invés de descanso, vai ser uma distração. E não um descanso de fato. Não vai ser aquilo que você realmente vai conseguir repor as suas forças, repor suas energias, conseguir colocar a tua mente no lugar de volta, conseguir ter mais criatividade.
vai ser simplesmente um tempo perdido, porque tua mente vai sempre estar em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. E o maior problema disso, com certeza, é o celular, porque aí você não vai conseguir descansar de verdade. Aí você senta lá para descansar. Ao invés de você fechar o olho para tirar um cochilo de 15 minutos, você pega o Instagram e fica meia hora, 1 hora no Instagram. Aí acaba que você não consegue descansar direito, porque você não teve o descanso real, perde mais tempo do que você deveria ter aproveitado, e ao invés de você descansar, você perde tempo. Você só fica assim, ó. Passa, passa, passa. Você não foi para lugar nenhum, você não descansou tua mente e você tá cansado, você tá exausto. Aí você tem que fazer aquilo que você precisa fazer e não consegue ter o resultado que você gostaria de ter e não sabe por quê. Aí sim vai ser uma perda de tempo. Porque você não vai estar controlando aquilo, você não vai estar sendo intencional naquilo e você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você quer. Você não sabe se você quer procurar alguma coisa. Para mim, pessoalmente, eu tinha uma pressão muito grande a respeito de aproveitar o tempo com algumas coisas. Por exemplo, eu jogava muito e toda vez que eu jogava, não tinha um sentimento bom de jogar. Nossa, que legal, tô jogando. Era sempre aquele sentimento, nossa, eu tô jogando esse tempo no lixo. Mas você trabalha, você estuda para facilitar a sua vida e quando você tem a oportunidade de aproveitar essa vida facilitada, você acaba colocando uma pressão em você mesmo que você não consegue aproveitar essa vida facilitada que você mesmo criou. É uma genialidade incompreendida. Mas é isso. Esteja com a tua mente no presente. Assim você vai conseguir descansar melhor, assim você vai conseguir aproveitar melhor, assim você vai conseguir ter mais produtividade e mais resultados. E isso é uma experiência pessoal. Se você realmente está com algum problema referente à ansiedade, vai procurar um tratamento psicológico, vai procurar um profissional. Mas se você realmente levou alguma coisa interessante nesse vídeo, comenta aí embaixo alguma coisa que você achou interessante no vídeo ou alguma coisa que você possa compartilhar, mesmo que seja contrário ao meu pensamento, eu quero também te ouvir. E se você conhece alguém que realmente precisa assistir esse vídeo, compartilha com ela para que todos possamos crescer juntos. Até o próximo vídeo e tchau!